Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre organização de dados. Tá? Essa é a terceira parte da aula, né, que eu tenho falado para vocês sobre organização de dados, mas hoje o tema é batch. Tá? Batch é uma palavra em inglês, né, e pode significar um monte de coisas, um monte de comandos, um monte de ações. Mas entendo que eu vou me referir a batch como qualquer ação que repete uma sequência de procedimentos, né, mudando algum parâmetro. Por exemplo, eu quero renomear arquivos, e eu quero que cada arquivo tenha seu próprio nome, né, de acordo com o parâmetro que eu vou colocar naquela função. Tá? Então, eu vou mostrar batches, por exemplo, usando coisas no DOS, a gente vai ver algumas formas no Excel, e alguns comandos também para o Word, por exemplo, para mudar o número de figura. Imagine que você tem um manuscrito, que você tem muitas imagens, né, e você quer organizar os números dessas imagens nas suas citações. Tá? Então, é sobre isso essa aula de hoje. Então, eu vou falar sobre otimização, né, da organização de arquivos utilizando batches. Tá? A gente vai começar vendo sobre como produzir a lista de arquivos. Né? Esses nomes desses arquivos, eles podem ou não ter acentos, então, se eles têm acentos, né, a gente vai trabalhar com um comando a mais, né? Ou podem não ter acentos, e aí as coisas ficam mais diretas. E depois a gente vai renomear esses arquivos. Tá? Isso é algo semelhante ao que eu mostrei, por exemplo, na aula sobre Mendeley, em que a gente usou o próprio Mendeley para renomear o nome de PDFs. Mas imagine que você quer fazer, né, uma outra forma de renomear aqueles arquivos, e daí você pode utilizar um batch. Isso pode ser feito de diversas formas, né? O que eu vou mostrar é apenas utilizando Excel, bloco de notas, né, para fazer isso. Tá? Na última parte da aula, né, ou talvez na segunda parte dessa aula, eu vou mostrar como, enfim, organizar citações de imagens e manuscritos, e aqui a gente não vai utilizar as ferramentas do Word. O Word permite você inserir imagens e inserir citações dessas imagens para produzir, por exemplo, a lista de figuras automaticamente. Eu não vou falar sobre isso, e isso vocês podem ver diretamente, por exemplo, em vídeos no YouTube. Então, sobre produção do batch no DOS, né, o que a gente vai começar a fazer é abrir um bloco de notas e escrever esse texto que está aí. Então, esqueçam as aspas, o que vocês vão escrever, né, num arquivo no DOS é exatamente o que está aí, dir barra B, essa barra inclinada voltada para a direita, maior que list.txt. Então, o que ele está dizendo nesse comando é, no diretório, né, list, esse barra B serve para listar arquivos, e essa lista ele vai colocar nesse arquivo que ele vai criar, chamado list.txt, ou seja, um arquivo de texto, o nome do arquivo é list. Tá? Bem simples, né, esse comando que tem que escrever. Depois você vai salvar esse arquivo, né, com qualquer nome e vai inserir nele um formato tipo .bat. Então, um arquivo de texto é .txt, um arquivo do Word é .doc ou .docx, a depender da versão. Né? O arquivo batch, né, ele tem formato .bat. Então, eu, por exemplo, salvei esse arquivo com o nome batch para produzir lista de arquivos .bat. Tá? E depois você vai executar esse batch. Tá? Agora, muito cuidado quando forem fazer isso. Tá? Arquivos batch são arquivos executáveis. Tá? Então, se você não sabe o que está escrito lá, não execute esse arquivo. Né? Baixou um arquivo batch, por exemplo, da internet, isso pode, por exemplo, conter um vírus. Tá? Esse aqui não é um arquivo que contém um vírus, porque é um arquivo que a gente criou. A gente sabe o que tem dentro dele. Ou se você não sabe o que tem dentro de um arquivo .bat, ele não é de uma fonte segura, clica com o botão direito e abre com o bloco de notas. Vá ler o que está escrito lá. Né? Ali garante que você vai saber o que está acontecendo naquele arquivo antes de você executar. Então, esse arquivo que a gente criou, se eu clico duas vezes, né, se eu executo ou clico uma vez do Enter, é a mesma coisa, ele vai automaticamente produzir a lista e criar esse arquivo list.txt. Tá? Bom, eu falei que isso pode necessitar de um comando a mais caso os nomes dos arquivos tenham acento. Então, se você colocou lá um arquivo, o nome de um arquivo tem, por exemplo,
produção. Então, tem lá um cedilha e tem um tio no ar. Tá? Se você usar o comando da forma que está aí à esquerda, nesse slide, né, o dir/b list, ele não vai listar o nome do arquivo produção com o cedilha e o tio, porque ele dá um erro. O arquivo em DOS, ele normalmente vem numa codificação que é chamada de ASCII. Tá? ASCII é uma forma de caracteres que não tem acentos. A gente precisa mudar isso de alguma forma. Então, existem algumas possibilidades de você editar isso. Então, por exemplo, se tem acento, a gente escreve um comando a mais, que é cmd/u. O problema de usar o cmd/u é que tudo que vem abaixo disso no BAT, ele não executa automaticamente. Então, eu precisaria deixar isso aberto. Eu abro, é a mesma coisa de você abrir um comando no DOS. Né? Se você apertar no seu teclado o símbolo do Windows e escrever DOS ou prompt de comando, ele abre o executável e aí você vai escrever lá cmd/u e depois escrever dir/b maior que list.txt. A vantagem de você fazer de fato o BAT com isso é que você não vai precisar procurar a pasta que você quer se você abrir diretamente pelo Windows o prompt de comando. Tá? Que ele já abre o prompt de comando na aba, né, na pasta que você quer criar essa lista. Então, o que eu sugiro é que você, caso tenha problemas com acentos, né, crie o BAT como está aí, com o cmd/u e o dir/b, execute o BAT, mas deixe ele aberto também no bloco de notas. Aí você só vai copiar, né, Ctrl+C, Ctrl+V o comando da Enter, e aí ele já produz a lista. Tá? Um colega, na verdade, né, relatou que ele não conseguia, mesmo assim, com o cmd/u, executar isso. Parece que algumas versões do TXT, do bloco de notas, precisam de um comando diferente. Então, tem uma alternativa para quem o cmd/u não funcionar, que é alterar o formato da codificação de ASCII para ANSI. ANSI é um formato de codificação de 8 bits. Né? ASCII são 7 bits, então 8 bits tem 128 caracteres a mais. Né? Essa codificação ela é feita digitando um outro comando que chama chcp1252. Né? Isso quer dizer que vai mudar o Windows para o formato americano, Windows 1252, e aí ele passa a produzir essa lista com os nomes dos arquivos com acentos. Tá? Então, ficam essas duas formas, né, para que vocês possam utilizar e produzir essa lista. Então, o que a gente quer? Né? Imagina que eu tenho essa pasta de PDFs, essa é a mesma pasta lá da primeira parte da aula, e olha lá embaixo, né, tem já aqui, né, o BAT, né, como a gente criou, né, o BAT para produzir a lista de arquivos .bat. Então, o que eu quero ao final de tudo é pegar essa mesma lista de arquivos e salvar esses arquivos com o nome da forma que eu quero. Tá? Eu mostrei como que faz isso aqui no Mendeley automaticamente. Né? Então, a gente fez isso no Mendeley. Então, para quem perdeu essa aula, olha lá o primeiro vídeo, né, da primeira parte dessa aula de organização de informações de arquivos e de dados. Tá? O que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, utilizando um comando embed. Tá? E isso é importante porque a gente não necessariamente vai fazer sempre essas ações de renomear arquivos com Mendeley. Se tiver imagens, por exemplo, o Mendeley não trabalha com isso, ele não vai fazer isso. E o comando é muito simples. Né? A gente viu lá que para produzir a lista de arquivos era um /b, nome do arquivo que você quer. Aqui é o comando chama ren de rename, de renomear. Né? E ele tem duas partes, dois parâmetros. A primeira, que é o nome antigo. Então, digamos que, por exemplo, esse arquivo 130.pdf, tá? Eu quero que ele seja renomeado para esse nome aqui, que é o nome desse trabalho, o Lopes 2017, Pitfall para Coletas de Entomofauna de Solo. Tá? Aqui só um detalhe. Percebam que os nomes do arquivo original e o nome novo que eu quero, eles têm espaços. Tá? Se eles têm espaços, a gente precisa colocar aspas. Pois bem, se eles têm espaços, a gente vai colocar aspas, tudo certo, não tem nenhuma dificuldade com isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é produzir a lista daqueles nomes. Então, nós temos lá a pasta original, que tem aquele arquivo BAT, eu vou executar o BAT e após executar,
percebam que vai ser criado o arquivo como a gente pediu, lá o list.txt. Depois, né, se eu abrir esse list.txt, o que ele vai ter? A lista de todos os arquivos dessa pasta. E olha só, ele lista inclusive ele próprio. Tá? Então, isso aqui é esse arquivo list.txt aberto. O que eu vou fazer agora é copiar o nome dos arquivos que eu quero renomear. Então, todos esses PDFs eu vou copiar e vou colar no Excel. Então, a gente vai trabalhar com uma planilha que tem 3 colunas. O nome original, que são todos aqueles nomes que a gente produziu a partir daquela lista. E nós vamos escrever aqui o nome novo, o nome da forma que eu queira, e depois a gente vai produzir, utilizando fórmulas do Excel, o comando no DOS para renomear. A gente não vai ter que escrever rem, abre parênteses, fecha parênteses, .pdf e o nome novo que eu quero, né, um por um. Não, a gente vai usar uma fórmula e fazer isso para tudo. Tá? Agora aqui no Excel, vejam o que a gente já tem. Temos as 3 colunas. Eu já trouxe aqui, até para economizar tempo, os nomes dos arquivos que eu quero. Poderia ser qualquer nome. Tá? Por acaso, esses aqui são os mesmos nomes daquela forma que a gente exportou lá do Mendeley. Tá? Eu usei também um batch, eu copiei aqueles nomes e coloquei eles aqui. Tá? Então, poderia ser qualquer coisa. Se você quisesse que esse arquivo aqui ele se chamasse primeiro PDF, você vinha escrever aqui, esse vai ser o nome que o novo batch que a gente vai fazer vai colocar para esse arquivo entre parênteses, .pdf. Atentem para o .pdf. Então, se você vai renomear um arquivo usando um batch de DOS, você tem que dizer qual é o formato do arquivo que você está chamando, o nome original, e qual o formato do arquivo que você vai utilizar depois. Tá? Então, se ele é .pdf, você vai renomear ele como .pdf também. A terceira coluna, deixa eu voltar, a terceira coluna, ela vai ter o comando que a gente vai utilizar. Lá a gente não vai escrever nada manualmente, para todas as linhas, a gente vai fazer para a primeira linha. Então, por exemplo, a gente vai começar escrevendo igual. Se você colocou igual em uma célula do Excel, significa que você vai utilizar uma fórmula. Então, se eu escrevo, por exemplo, 1 mais 1, dou Enter, 2. A gente não está trabalhando com a soma, a gente está escrevendo um texto. Então, se eu escrevo igual rem, que é o comando lá do DOS, o Excel vai procurar esse comando aqui. Se eu der Enter, ele vai aparecer uma mensagem de erro, porque ele não entendeu. Rem não é um comando do Excel. Então, eu quero ele como um texto. Se eu quero como texto, eu escrevo entre aspas. Tá? Então, aspas, rem. Na verdade, não faz diferença se é maiúsculo ou minúsculo. Se eu der Enter, olha só, ficou escrito rem aqui. Agora, vamos testar apenas para que vocês tenham ideia. Se eu quisesse que esse nome rem aparecesse entre aspas. Vamos testar, vamos tentar colocar uma aspa, mais uma aspa do outro lado e dar Enter. Ele mostra um erro. Então, se eu quero que as aspas sejam lidas como texto, elas têm que ser 2 aspas. Tá? Então, tem que ser aspas, 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 rem, aspas, aspas, aspas. E agora sim, o resultado é rem entre aspas. Tá? Então, a gente já sabe que se eu quero que apareça uma aspas, eu tenho que colocar 2. Ótimo. Mas e se eu quiser adicionar um outro texto aqui depois? Eu preciso... vamos tentar. Vou agora dar um espaço e vou adicionar agora outra coisa, aspas, de novo, outro texto, aspas. Ele deu erro, porque ele não consegue entender o que está acontecendo agora. Tem apenas um outro texto aparecendo. Se eu quero que exista agora um texto a mais, ele até sugere uma correção. Apagar aquele espaço, fica tudo uma coisa só, e aí ele vai interpretar de alguma forma, não como um outro texto. Se eu quero um outro texto, um outro parâmetro, uma outra forma, uma outra função, eu coloco aquele izinho comercial. Vejam só. Se eu coloco aqui aquele i comercial, dou Enter, apareceu agora rem, outro texto. E o outro texto está sem aspas, porque a gente só colocou ele entre aspas, uma aspas duplas. Então, com isso já dá para a gente entender o que eu tenho que fazer para que o comando no final seja rem, o nome original entre aspas e o nome novo entre aspas, certo? Então, vamos escrever agora, igual, aspas, rem,
izinho comercial. Agora eu quero um nome novo, entre aspas. Ele tem que aparecer entre aspas. Então, aspas, 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 aspas. O que é que vai resultar disso aqui? Vai aparecer uma aspas duplas, né, no texto, como um texto. Izinho comercial. E agora eu quero o valor daquela fórmula que está lá na coluna A, na linha 2. Eu poderia escrever aqui A2. Notem que já ficou azul o A2 no Excel, porque ele reconheceu aquela célula. Se ele não ficar azul, por exemplo, se a gente errar a quantidade de aspas ali no final, ele não vai ficar azul. Quer ver? Olha, eu vou voltar, apaguei um, izinho comercial A2. Viu como ele está preto agora? Isso quer dizer que ele não está reconhecendo aquilo como a célula A2, e sim como um texto A2. Não é isso que a gente quer. Então, vou apagar aqui de novo, boto um aspas a mais, izinho comercial A2. Ah, mas eu não gosto de ficar... Se eu não souber que é o A2, imagina, minha planilha pode ser enorme. Simples, você pode ir lá e clicar na célula que você quer. Ele reconheceu de novo como A2. Ou eu posso colocar aqui no teclado, setinha para o lado, e chega ao A2 do mesmo jeito. Ótimo, temos o primeiro parâmetro e ele tem que estar entre aspas. Então, de novo, izinho comercial, mesma coisa. Aspas, eu quero que apareçam aspas. Então, aspas, aspas, e fecha o texto, aspas. Ótimo, são 4 aspas duplas. Segundo parâmetro, e o outro nome, né, do nome novo, também eu quero entre aspas. Então, 1, 2, 3, 4 aspas, izinho, o nome novo, izinho, 1, 2, 3, 4. Pronto. Consegue perceber algum erro que está aqui? Está tudo junto, não tem espaço. Né? Então, a gente precisa colocar os espaços. Então, depois do pronome REM, eu preciso de um espaço. Depois do nome do arquivo, lá depois da aspas, eu preciso de um outro espaço. Né? E agora sim, tudo certo. Vou dar Enter e vou conferir. Olha só como ficou. Eu vou dar 2 cliques aqui na coluna para ver o texto todo. Vou afastar aqui no Excel. E agora, diminuir o zoom para que eu possa ver esse texto todo. Por acaso, o nome daquele arquivo é enorme. Aqui agora coube tudo. Então, está aqui, ó, REM. O primeiro nome, o nome original, entre aspas, tem um espaço, outras aspas. Ótimo. Isso quer dizer que agora eu tenho o nome como eu quero para aquele arquivo e é o comando no DOS. Tá? Ah, agora eu preciso fazer isso para cada um? Não. Se você tem uma fórmula feita no Excel, eu posso arrastar aquela fórmula para todas as linhas abaixo. Né? Notem o ponteiro do mouse, que ele muda quando a gente chega nesse cantinho da célula, quando tem esse pontinho. Vou clicar lá e arrasto até embaixo. E ele replicou aquela forma para todos os outros nomes. Tá? Tem uma outra opção. Vou voltar, Ctrl Z, e vou dar 2 cliques. Pronto. Mesma coisa. Tá? Então, agora eu tenho aqui todos os comandos do DOS que eu quero. Então, agora eu preciso de um comando. O comando para renomear, ele vai ter isso aqui. Então, vai ser o prompt de comando. Né? Eu vou escrever um batch, que vai ter aquele cmd/u, porque aqui tem acentos, ou pode ter acentos, e eu vou copiar e colar isso aqui lá. Tá? Então, agora eu vou voltar lá para o prompt de comando. Então, estamos aqui de novo na pasta com os PDFs que a gente vai organizar, e eu vou abrir aqui aquele batch. Esse aqui é um batch que eu já tinha salvo, não faz diferença se você abrir, né, um bloco de notas e escrever tudo, ou se você usar o batch que já tem feito. Eu só vou utilizar o mesmo por comodidade, tá? Não faz diferença a hora. Ele abriu na minha outra tela, deixa eu arrastar para cá. Olha só, eu copiei aquele batch que tinha lá o comando para listar os arquivos. Vamos lembrar, né, eu vou copiar isso aqui e mostrar para vocês aquilo que eu tinha falado sobre o acento. Tem o comando /u aqui e ele vai dar erro no prompt de comando. Então, eu vou clicar nele. Olha só, ele abriu o prompt de comando e ainda não criou a lista. Né? Notem que o cmd/u aparece aqui. Só que eu falei que quando você muda isso, ele não lê o que aparece abaixo. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né, é copiar o texto que está aqui no batch. Vou copiar
e vou colar ele aqui. Colei, dei Enter. Pronto, ele já executou. Se você olhar aqui abaixo, olha, agora tem o list. Tá? Se a gente abrir esse list, está aqui a lista dos arquivos, né, funcionando. Então, é isso que a gente vai ter que fazer agora, né, com a mesma coisa. Lembre que a gente vai precisar colocar isso aqui e, olha só, por exemplo, esse nome tem um acento. O nome desse autor, Choquet, tem acento. Então, a gente precisa daquele CMD/U. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer, vou fechar o BAT, vou voltar lá naquela pasta, vou abrir ele com um bloco de notas, ele já está aberto, vou apagar isso aqui e vou no Excel. Agora, eu vou copiar tudo isso que está no Excel. Selecionei, Ctrl+C, volto lá naquele arquivo, Ctrl+V. Tudo certo. Eu vou deixar isso salvo para fins de registro. Eu não precisaria disso aqui no BAT. Tá? Por quê? Eu vou ter que colar isso de qualquer forma. O CMD/U ele vai parar o que está rodando. Eu vou precisar colar o que tem abaixo. Para fins de registro, eu deixo ele aqui salvo. Pronto. Por que eu faço isso? Se depois eu descobrir que o nome do arquivo estava errado, eu quiser voltar, eu posso copiar de novo do BAT, inverto a ordem, né? E aí eu corrijo os nomes. Tá? Então, agora eu vou rodar o BAT. Eu vou mostrar para vocês que ele não vai renomear automaticamente. De novo, olha só, ele não renomeou. Mas lembre, eu ainda estou com ele copiado aquelas informações do Excel. Eu vou só colar, Ctrl+V, e vocês vão ver que aqui no fundo, né, ele vai renomear. E apareceu aqui, né, o que aconteceu. E olhem só aqui embaixo, todos os arquivos foram renomeados com os nomes que a gente deu. Tá? Então é isso. A gente usou um comando de DOS para produzir uma lista. A gente usou uma fórmula do Excel para produzir a lista com os novos comandos de DOS e a gente renomeou todos os arquivos automaticamente. Então, eu poderia ter utilizado isso para fazer qualquer outro tipo de nome, para renomear arquivos de fotos, por exemplo. Tá? Imagine que você vai para campo, você tem a sua câmera e a câmera tem lá, né, quando você vê uma imagem, o nome do arquivo da imagem. Então, eu posso anotar no meu caderno de campo, a foto 1000 até a foto 1039 é tal bicho, é tal amostra, é tal local. E aí está tudo no meu caderno de campo anotado. Eu vou ter a minha planilha com nome de arquivos e o que é que aquilo significa. Eu posso depois renomear todos de uma vez utilizando um BAT. Eu não preciso ir lá, olhar no caderno de campo, essa foto é isso aqui, é isso aqui. Então, isso serve também para, por exemplo, eu tirei a foto do bicho, não tinha uma etiqueta de campo, como eu mostrei na segunda parte dessa aula. Mas eu anoto no caderno de campo o número do arquivo e depois, utilizando um BAT, eu altero o nome do arquivo para aquela informação correspondente do caderno de campo, da forma que sirva para mim facilitar, para facilitar a minha pesquisa. Tá? Então, esse BAT em DOS, ele serve para esse tipo de coisa também, e a gente vai já ver um outro exemplo que diz respeito ao uso do DOS, né, para renomear arquivos de imagens de um trabalho, de uma publicação. Tá? Essa parte, né, de alterar o nome do arquivo, o nome da citação de uma figura no Word, a gente vai fazer isso utilizando um software que é chamado de Useful Files Utilities. Tá? Esse é um software, ele não tem... o texto dele não é em português, então ele vai estar tudo em inglês mesmo. Ele faz, como o nome diz, várias funções, várias ferramentas para edição de arquivos. Inclusive, abrir um arquivo em Word, abrir uma tabela com o nome do arquivo, né, o nome do texto, o nome do texto novo, e substituir dentro do arquivo Word aquilo ali. Tá? Então, primeiro vocês precisam baixar esse arquivo, né, esse programa. Atentem para o endereço que está aqui embaixo. Esse é o endereço oficial do site. Né? Vocês vão conseguir baixar esse mesmo programa em vários outros sites. Tá? Ao clicar em download, nesse site original, ele também abre a possibilidade de você baixar o WinZip, que é um desses programas para zipar ou deszipar pacotes de softwares. Né? Quando você baixa o Useful Files Utility, ele vem em um pacote zipado. Então, quem não tem o WinZip ou o WinRAR instalado vai precisar de um desses dois programas. Você pode baixar diretamente o WinZip por esse link do site. Se você já tem, que era o meu caso, você fecha a abinha, né, não aceita baixar um zip e baixa apenas esse software. Você instala, né, tira aí do zip
instala sem nenhuma dificuldade, e aí você vai abrir o software. Então, o que a gente vai fazer é utilizar um exemplo, né, de uma publicação minha, tá? Então, eu publiquei esse artigo aqui alguns anos atrás, descrevendo algumas espécies novas de aranhas, e lá tinha uma espécie nova chamada de Xeropiguaitatu. E olha só, é um trabalho que tem um monte de fotos, um monte de imagens e figuras, né? Então, aqui, por exemplo, dá para a gente ver, olha, que tem até a figura 21, né? Então, aqui nesse texto tem várias figuras citadas. Então, tem a 8, a 10, a 15, 16, 19, 21, 17, e elas não estão necessariamente citadas na ordem, tá? Então, às vezes, você está escrevendo um manuscrito, né? Então, vou começar por essa espécie, que aqui já está mais próximo de eu terminar a descrição. Fiz o texto e comecei a chamar ela de figura 1, figura 2, figura 3, pela ordem que eu estou usando. Só que depois, eu disse, nossa, eu esqueci aquela figura, esqueci aquele mapa, a foto da área, uma foto da metodologia de algo que você vai querer colocar no seu trabalho. Então, agora aquela sua figura 1, ela não é mais a 1, ela vai ser a 2, ela vai ser a 3, ela vai ser a 4, ela vai ser a enésima figura do seu trabalho. Então, imagine, toda vez que você muda essa ordem, você vai ter que mudar as legendas das figuras e as citações das figuras. Então, se é um trabalho muito longo, você vai perder muito tempo alterando esses nomes ao longo da escrita do trabalho. Então, qual que é a ideia? A gente não vai fazer as citações das figuras com os nomes que elas vão ter no final, a gente vai usar códigos. Tá? E esses códigos, quando o trabalho estiver pronto, eles vão ser alterados todos automaticamente. Então, o nosso trabalho vai ser apenas revisar esses códigos. Então, imagine só. Aqui, por exemplo, eu tenho figuras de microscopia eletrônica nesse trabalho, tem desenhos, tem fotografias dessas mesmas estruturas desenhadas. Então, pode ser que na primeira versão, quando eu estava escrevendo o trabalho, eu queria citar, por exemplo, essas fotos, depois os desenhos, depois as imagens de microscopia eletrônica. Depois eu mudei de ideia, eu inverti a ordem, eu quero microscopia eletrônica, depois o desenho, depois as fotos. Então, como a gente pode ter essas mudanças ao longo do trabalho, isso pode fazer a gente perder muito tempo também com essa organização dos números das imagens. Então, o que eu vou fazer agora é abrir o programa Useful File Utilities. Ele é um programa grátis, mas como eu não uso a versão paga, a gente tem que esperar um pouquinho, e aí pode clicar OK. Ele aparece umas dicas aqui no começo, posso fechar. Para vocês que estão instalando pela primeira vez, ele deve abrir nessa aba aqui de browser, tá? Que é para a aba de navegador, então vocês podem navegar por aqui, ele faz diversas outras funções. O que importa para a gente agora é essa aba que chama Batch Replacer. Tá? Então aqui, né, vocês vão ter que navegar por esse menu, né, por essas opções aqui no canto, até achar a pasta com o arquivo que vocês querem alterar. Por exemplo, o texto que eu quero alterar é esse aqui, ó, texto para aula, né, em arquivo .doc. Tá? Testando aqui outras vezes, no meu computador, arquivo .docx, que é aquela versão mais nova do Word, não funciona. Tá? Pode ser que funcione de vocês, para mim não funcionou, mas basta você ir lá, arquivo, salvar como no Word e salvar como .doc. Então, eu selecionei o .doc, clica com o botão direito. Quando você clica com o botão direito, ele aparece em vermelho e aqui embaixo ele mostra, olha, 1 de 7 arquivos selecionados. Se eu clicar de novo com o botão direito, era 0 de 7. Não, eu quero um arquivo selecionado. Ótimo, eu estou dizendo, altere esse arquivo. Se fossem vários arquivos, eu ia selecionar todos os arquivos que eu quisesse que alterasse aqui. Não é o meu caso. Não vou desmarcar todos esses. Agora eu tenho que abrir aquele arquivo CSV que foi criado. Então, venho aqui no cantinho, onde tem Load from File, que é abrir do arquivo. Está aqui o arquivo, nomescorretos.csv. Vou abrir ele. E ele mostra para mim o que ele encontrou. Está aqui tudo que ele encontrou, né? Incluindo lá no final aquele Aitatu por tatu. Tá? Então, tudo certo, eu posso começar. Eu tenho uma única opção para checar aqui ainda, olha. Create Files Backup Copy. Isso quer dizer, crie uma cópia de backup. Eu tenho uma cópia de backup já do arquivo. Eu vou desmarcar isso apenas para não ter mais um arquivo no meu computador. Vou clicar em Start. Vocês vão ver que é muito rápido. Então, aqui está acontecendo, são poucas mudanças, e ele fala aqui no status, olha, sucesso. Se tiver sucesso, quer dizer, ele fez as mudanças. E aqui o quanto que ele mudou, né, o número de mudanças,
Tá? E aqui embaixo, né, se fossem vários arquivos, você poderia ir filtrando aqueles que tiveram sucesso, os que não mudaram nada, ou que ele falhou e tudo mais. Então, o nosso foi sucesso, posso fechar aqui, posso fechar o programa e eu posso voltar lá na minha pasta e ver o arquivo texto para aula doc, que é o arquivo que a gente está alterando, né, que foi alterado, tenho que conferir ele aqui agora. E daqui as alterações foram feitas, né? E apenas para lembrar, né, qual que era o nosso esperado aqui? O que nós esperávamos era alterar esses arquivos que estavam assim, com Aitatu escrito aqui, Aitatu aqui, e os códigos das imagens, e a gente esperava que ficassem todos assim. E, de fato, todos ficaram naquela versão. Com uma diferença, olha aqui, ó. Esse nome não deveria ter sido alterado. Né? Mas lembrem do que eu falei de não ter o A1 e A10. É o mesmo caso daqui. Aqui tinha escrito Aitatus no plural, né? Que é o nome da tribo que eu usei para dar nome a essa espécie. Então, ele alterou o Aitatu e deixou o Tatus mais o S, que o texto continua. Isso mostra que é por isso que a gente precisa ter códigos. Esses códigos têm que ser únicos ao longo do arquivo que você está mexendo. Tá, então, vocês podem explorar, usar hashtag, usar arroba, usar underline, ou outros símbolos ou nomes, né, conjuntos de letras que sejam exclusivos, identificadores daquelas imagens que vocês querem alterar. Tá? Bom, então, nesse passo aqui, né, eu iria corrigir, claro, o nome. Eu iria depois conferir, por exemplo, se a ordem das figuras estão todas como deveriam, da primeira para a última. Por exemplo, aqui onde tem figura 8, 9 e 10, eu colocaria 8 e 10, né, por padrão. Se alguma delas estivesse fora de ordem, não é o caso aqui, eu iria alterar essa ordem, então eu iria corrigir só isso. E percebam que sempre eu deixei marcado aqui em amarelo para facilitar a revisão também. Então, se você usa uma hashtag, um arroba, algum símbolo assim, você pode substituir ele por um símbolo igual com cor no Word, para facilitar na hora de revisar o documento como um todo, né, e conferir se houve erros nessa substituição. Tá? Bom, então, aqui a gente encerra essa última aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas sobre organização de informações, organização de dados, sobre o uso do BET. Né, e qualquer dúvida, claro, podem me escrever à vontade. Obrigado. Tchau, tchau.